Nesse vídeo eu vou te ensinar como configurar o Arduino como dispositivo USB e fazer com que ele envie comandos para o seu computador, como um teclado e um mouse. Acompanhe o vídeo até o fim. Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje então eu quero mostrar para vocês como que a gente consegue fazer a configuração de um Arduino para que ele consiga trabalhar como um dispositivo USB, assim como um teclado, um mouse. A gente vai enviar comandos através dessa serial USB. Dessa forma você consegue configurar o Arduino para que ele tenha funções específicas no seu computador. Por exemplo, ele pode abaixar e aumentar o volume de algum software. Muita gente utiliza o software OBS. Eu utilizo mesmo também o OBS para fazer a gravação aqui dos vídeos do canal. Eu ainda não sou streamer de jogos, mas eu uso muito o OBS e eu estou querendo muito fazer um Stream Deck. Um Stream Deck é uma espécie de hardware externo que ele tem alguns botões e esses botões enviam comandos para o computador para fazer atalhos, né? Então você consegue configurar cada botão com um atalho para fazer transições, para fazer alterações de câmera, alterações de ângulos, mudar a posição de algumas câmeras, aparecer textos. Então tudo isso você consegue fazer através de um Stream Deck. Só que se você conhece o que é um Stream Deck, você sabe que ele é bem caro. Está começando na faixa dos R$ 1.000, o mais simplesinho. Então o meu objetivo aqui é começar um projeto de um Stream Deck DIY, né? Faça você mesmo. Essa aula então, ela vai servir de base para o projeto do Stream Deck, porque com a biblioteca que a gente vai aprender aqui hoje, a gente consegue enviar comandos para o computador. Aí depois disso, a gente precisa então pensar no hardware que vai em volta do Arduino, os botões, se vai ter LED ou não, se vai ter display ou não, como que vai ser a montagem, se vai precisar de uma placa e tudo mais para montar o nosso Stream Deck, o Stream Deck do Fanbots. Definido todo esse hardware, aí a gente parte para o projeto. A parte de software começa hoje, entendendo como que o Arduino trabalha para enviar os dados para o computador. É uma forma bem específica de envio de dados. É uma biblioteca bem simples. O Arduino IDE já vem com essa biblioteca pré-instalada, a gente vai ver isso. Se você tem o Arduino IDE instalado, já tem ela, que é a keyboard e a mouse.h. Bem simples. Porém, como a gente sabe, nem tudo é maravilha, nem tudo é perfeito. Não são todos os Arduinos que são compatíveis com essas bibliotecas, infelizmente. O Arduino Uno, o Arduino Mega, o Arduino Nano, eles não são compatíveis. Já o Arduino Leonardo, o Arduino Dui e o Arduino Pro Micro, eles sim são compatíveis. Por que eles são compatíveis e os outros Arduinos que eu citei antes não são? Por conta do microcontrolador que eles utilizam, que é o 32U4, no caso do Leonardo e o Pro Micro, e o microcontrolador SAN, que é utilizado nos Arduino Dui e família. Os Arduinos mais fáceis de encontrar no mercado, compatíveis com essas bibliotecas, são o Arduino Leonardo e o Arduino Pro Micro. O Arduino Dui também a gente acha bastante, só que o Arduino Dui é meio carinho. Eu não recomendo você comprar o Arduino Dui para esse tipo de projeto. Eu recomendo a gente utilizar o Arduino Pro Micro. Não confunda Arduino Pro Mini com Arduino Pro Micro, ok? Eu vou deixar um link aí para vocês no site do AliExpress, numa página do AliExpress, para compra do Arduino Pro Micro, que é onde eu estou providenciando o meu Arduino para a construção do nosso Stream Deck aqui do Fanbots. Na aula de hoje a gente vai usar um Arduino Leonardo. Eu tenho aqui um Arduino Leonardo porque porventura foi meu primeiro Arduino, um Arduino original italiano. A gente vai usar esse Arduino para a aula de hoje, vai entender como que ele funciona com o computador, mas o Stream Deck vai ser construído com o Pro Micro. Vem então agora para o computador, vamos entender como que funciona essa biblioteca keyboard e a mouse. Legal pessoal, então temos aqui a página do Arduino, então vamos consultar como que essas bibliotecas, a keyboard e a mouse funcionam. Ok, então aqui na documentação de referência de linguagem do Arduino, né? Então a gente tem várias referências aqui sobre todos os comandos que a gente utiliza na programação do Arduino. Então tem tudo. Eu vou deixar esse link aqui na descrição aí do vídeo. E a gente pode observar aqui no canto, ó, do lado direito, ó, USB, nós temos o keyboard e o mouse. Então vamos dar uma olhada na keyboard. Ok, a keyboard já está aqui em português, ela está traduzida. Ela já começa falando o aspecto que eu comentei no início do vídeo,
que não são todas as placas que funcionam com essa biblioteca. São as placas que são baseadas no processador 32U4 e no processador Sam. Ou seja, não são todos os Arduinos que utilizam elas, né? Então, como eu comentei, a gente vai fazer o teste aqui no Arduino Leonardo, e que ele é um A32U4, e, por exemplo, o Arduino Dui, que é esse aqui que eu tenho nas minhas mãos, ele utiliza o processador Sam. Outros Arduinos também têm esses dois controladores, né? O Explora, o Zero, os da família MKR. O que ele não cita aqui também tem o Micro, o Pro Micro. Então, se você quer realmente fazer esse projeto, quer fazer algum outro projeto de automação envolvendo o computador, infelizmente a gente tem que adquirir uma dessas placas que estão aí citadas. Basicamente, o que essa biblioteca vai fazer com o Arduino? Ele vai se comportar como se fosse um teclado. Então, a gente tem aqui as funções, e as funções basicamente são enviar dados para o computador da mesma forma que um teclado envia. Então, a gente inicia com a keyboard begin, e depois a gente vai utilizar basicamente as keyboard print e a keyboard print ln no exemplo de hoje. Mas algumas outras são interessantes. Por exemplo, a press, você consegue fazer com que ele fique segurando, simulando você segurando algum botão. Às vezes, quando a gente segura o Ctrl, o Shift, você faz a mesma coisa com esse comando keyboard press. E ele dá o exemplo aqui, ó, justamente utilizando o que eu falei, ó, keyboard press, Ctrl key. Então, o Ctrl key é a nossa chave, né, é o nosso botão Ctrl. Você pode utilizar depois disso a release. A release seria soltar, né? Então, você uma vez press, né? Você faz o comando para dar o press e depois você faz o comando de release, que é o Ctrl key. Senão ele vai ficar segurando o Ctrl lá eternamente. Então, basicamente é isso, né? A biblioteca Keyboard, ela vai enviar comandos para o computador como se fosse um teclado. Agora vamos dar uma olhada na biblioteca mouse, então. A mouse, quando a gente vem aqui e clica nela, ele vai dizer a mesma coisa. A biblioteca ela é compatível com o 32U4 e o Sam. E aí, aqui ele também fala quais são os comandos, né, as funções dessa biblioteca. Basicamente, a biblioteca ela tem aqui o click, que é exatamente o botão que a gente aperta, pressiona, e o move. O move, você vai mover o cursor de um determinado ponto até o outro. Do ponto que ele está, né, até aquele outro ponto. Ele utiliza aqui as coordenadas x, y do seu monitor. Então você precisa conhecer qual que é o tamanho do seu monitor. Ok? A gente vai fazer aqui um exemplo, utilizando o Leonardo, apenas com a biblioteca Keyboard, que é mais simples e é o objetivo de teste para o nosso Stream Deck. O Stream Deck ele não tem a função de fazer simulação de mouse, é apenas de um keyboard. Mas fica a dica, se você quiser mexer com a biblioteca mouse, as funções aqui estão bem explicadas dentro desse help do Arduino, e eu recomendo você dar uma lida que você vai conseguir utilizar bem fácil. Voltando aqui para a biblioteca Keyboard, tem uma advertência muito importante que também vale para a biblioteca mouse, que é a respeito do seguinte: como você utiliza os comandos dentro do loop. Porque uma vez que você começa a utilizar a serial para enviar os dados para o computador, você precisa fazer isso de uma forma, digamos assim, sábia. Você tem que enviar quando alguma coisa realmente está ativando o seu Arduino para enviar. Porque se ele ficar enviando o tempo todo, ficar enviando comandos para o computador, o que acontece? Se você precisar reprogramar aquele seu microcontrolador, essa sua placa, você não vai conseguir facilmente. Você vai ter que fazer, por exemplo, usar um outro Arduino para conseguir programar ela, entenderam? Dessa forma, você consegue evitar com que ele meio que bloqueie o próprio Arduino IDE acessar o microcontrolador. Ele precisa deixar a serial desocupada para você conseguir carregar. No nosso exemplo hoje, a gente vai apertar um botão e vai enviar um dado para o computador. Ou seja, o computador vai receber dado, ele só vai estar com o barramento ocupado somente quando eu aperto o botão. Então está de uma forma controlada. Você não pode deixar o loop ativado enviando sempre.
Então ele até recomenda aqui você utilizar algum tipo de chave para ser um sistema de controle. Então, quando você tiver com essa chave ligada, aí sim o barramento está ocupado. Se você tiver com essa chave desligada, e aí então o Arduino não manda comandos para USB. Fique atento nisso. Vamos dar uma olhada então no programa que eu desenvolvi aqui, que foi baseado num outro exemplo que o próprio Arduino coloca aqui no site como proposta de envio de dados. Olhando aqui então o Arduino IDE, eu desenvolvi esse programa basicamente usando como tutorial esse link aqui. Se você estiver interessado em saber como que foi o link, você é só clicar aqui, esse programa vai estar aí disponível para download também, se quiser, não tem problema nenhum. Mas, basicamente, a diferença desse programa meu para o programa que o Arduino desenvolveu é a seguinte: lá eles colocaram um resistor de pull-down na chave, aqui eu estou usando o próprio Arduino como pull-up para o botão. Então, eu não estou usando nenhum resistor, eu estou usando apenas um botão conectado no Arduino e esse botão vai enviar um terra, ou ele está em aberto ou ele está em terra. Se ele estiver em aberto, o resistor interno do Arduino deixa o pino em alto. Se o botão é pressionado, ele envia um terra e aí o Arduino vai ficar embaixo, vai ficar com 0. É assim. Então, quando eu tiver pressionado, estou com 0 no pino do Arduino. Primeiros pontos, vamos analisar esse programa aqui rapidinho. O include keyboard é a própria biblioteca que a gente vai utilizar e logo depois eu faço a configuração das variáveis. Então, eu estou utilizando o pino 4 para o botão e vou gravar aqui duas variáveis. Uma qual que é a leitura do botão, é estado do botão, e eu gravo depois o estado do botão anterior. Isso eu vou explicar durante a explicação do loop para que serve essa outra variável botão anterior. E depois a gente faz aqui um contador. O contador vai exibir quantas vezes eu pressionei o meu botão lá no teclado. Ele vai mandar essa informação toda para o USB do teclado. Depois a gente faz então o setup, ele configura o botão como input pull-up, que era o que eu comentei no começo, e depois inicializa o keyboard. Uma vez inicializado o keyboard, está tudo pronto para eu começar a mandar dados para o nosso PC, para o nosso computador. Então dentro do loop, o que vai acontecer? Eu vou fazer a leitura do botão, ok? Faço a leitura do pino do botão e guardo na variável estado do botão. Depois eu faço o if, que eu vou verificar se o botão foi pressionado e se ele está diferente do estado anterior. Justamente aqui para evitar de ficar muitas vezes mandando ali no USB, entendeu? Aqui a gente tem uma travinha do nosso Arduino para evitar com que o nosso USB fique travado, beleza? Se o meu botão for diferente do estado anterior e esse estado for baixo, né, então quer dizer, eu estou apertando o botão, a gente já viu isso, né? O botão está mandando terra, aí ele vai incrementar o contador e vai escrever uma frase que é a seguinte: o botão foi pressionado, espaço. Aí aqui reparem que é um print, é igual o serial print, ele não pulou a linha. Aí ele vai escrever o contador, qual que é o número que o contador está guardando, e depois vai dar um print ln, que vai ser espaço vezes. Então, se eu já pressionei 3 vezes, o botão foi pressionado 3 vezes e pula de linha. Legal? Ele vai mandar essa frase inteira para dentro do computador. É como se eu tivesse digitado tudo aquilo só apertando um botão. E aí, depois do if, ele vai guardar o estado anterior, o estado do botão anterior, agora, né, para a variável anterior. Beleza? Então é assim que funciona, e aí o loop vai recomeçar a leitura do programa. Vamos agora então gravar esse programa no Arduino. Então aqui vocês já estão vendo o meu Arduino Leonardo. Então o Arduino, como qualquer outro, tá? Não tem nenhum segredo. A diferença aqui é o conector, ele usa o micro USB, não usa aquela USBzão, né? USB-A, o botão reset aqui é um pouquinho separado, o processadorzinho dele. Como eu falei, ele é um italiano originale, né? Bonitão, né? Esse aqui foi o meu primeiro Arduino, que eu fiz questão de comprar original e funciona muito bem até hoje. Aqui eu tenho conectado então o meu botãozinho está indo para o pino 4, que é esse fio laranja, e o fio terra aqui eu poderia até ter ligado direto, né? Nem precisava ter ligado na barra, mas o fio terra está indo para o botão. E quando eu aperto o botão, vai mandar a terra para o pino 4. Bem simples.
Então, vou conectar aqui o meu Arduino. Opa, tá no contrário. Ok. Vou selecionar então aqui o Arduino Leonardo, já está selecionado, já está aqui também na minha porta USB e vou carregar. Carregado. Ok. Agora, ele vai, se eu apertar o botão, ele vai escrever aquela frase, e isso pode funcionar em qualquer lugar. Como eu já conectei esse Arduino Leonardo com esse programa aqui no meu computador, ele não apareceu aquela tela de hardware novo conectado, né? Então, se você fizer isso pela primeira vez, você vai notar que o seu computador vai detectar, opa, tem alguma coisa nova conectada no meu USB, daí ele vai abrir a tela de configuração. Isso tanto para o Windows quanto para o Mac ou para o Linux, né? Então, pode ser que ele já configure automaticamente, no Windows acontece isso também, mas no meu Mac aqui ele apareceu uma telinha bem rapidinho, só dizendo, tem um teclado aí conectado, mas funcionando normal, né? E aí, se eu apertar o botão, como eu estou utilizando aqui, por exemplo, um software de texto, né? Queira ou não, aqui posso escrever qualquer coisa, né? Aqui é uma parte de textual do meu computador. Se eu apertar o botão, vai lá, ó. Botox. Ops. Olha aqui, ó. A gente já viu um primeiro problema aqui, ó. Ele não identificou o tio, então ele apareceu botx, ó, botchu. Então eu vou reprogramá-lo para ficar botão sem o tio. Vou tirar esse cara aqui e vou programar ele de novo. Isso aí é um problema daquela configuração ASCII. Então a gente teria que procurar qual que é o código ASCII do tio, do A com um tio, e aí mandar ele separado. Provavelmente teria que fazer um keyboard print só para o A com o tio com o código. Mas isso aí fica para tarefinha para o nosso Stream Deck, caso a gente tenha alguma situação parecida. Então agora que ele programou, olha lá, ops, escrevi no lugar errado. Então vou botar aqui, tal, olha lá. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Ah, Kleber, funciona em qualquer lugar? Sim, funciona em qualquer lugar. Então, por exemplo, se eu quiser agora colocar no Word, eu deixei o meu Word aberto aqui, então o Word está aqui, ó. 6 vezes, 7 vezes, 8. E aqui ele já está o Word, eu não sei se vocês repararam, o primeiro ele não corrigiu, mas depois o Word já começou a corrigir automaticamente para botão, com tio, ok? Agora imagine que você quer fazer então um comando do Arduino para o computador que seja, por exemplo, um colar, né? Então você fez uma seleção, deu um copiar, um Ctrl C, e aí só apertar o botão seria o Ctrl V, né? Só para simular um atalho que você realmente utiliza bastante em um software. Então, em outro software seria, por exemplo, pegar um arquivo e abrir, seria salvar o arquivo, seria copiar e colar junto, né? Então, só para fazer esse trabalho de atalho. Como que a gente trabalha com atalhos via keyboard aqui no nosso Arduino? A gente vai usar como exemplo o programa que a gente abriu aqui com o Keyboard Press. Então, se você olhar novamente aqui, a gente viu aqui o Keyboard Press, lá ele faz a mesma coisa, só que com o atalho Ctrl N. Então ele faz um press para o Ctrl Key, um press para o N, e depois ele dá um pequeno delay para o computador dar tempo de trabalhar, e um release all, que ele solta todas as teclas de uma vez. Então eu vou copiar e colar isso aqui para o nosso programa, e aqui eu vou comentar, porque a gente não vai utilizar mais isso aqui. Então eu mantenho o meu if se o botão estiver apertado, ok? E tem um detalhe aqui, que o Ctrl Key, ele utiliza uma variável, né? E aqui ele explica, ó, que usa essa opção para o SX, Ctrl Key Left GUI, e o Windows você vai usar o Left Ctrl. Então eu vou copiar isso aqui tudo, ok? Como eu estou no SX, eu vou utilizar o de cima. Então esse cara aqui eu comento, e esse cara aqui eu tiro o comentário, e aí esse aqui é a variável que diz o meu Ctrl, né? Qual que é o botão Ctrl. Se fosse um Windows, eu ia utilizar o de baixo, beleza? Então, uma vez que eu apertar o botão, ele vai segurar o Ctrl,
vai segurar o V, que a gente quer fazer um Ctrl V. Reparem que ele não está entre aspas aqui, ele está com um simples apóstrofo, ok? Dá um delay e depois Release All. Vamos gravar no nosso Arduino. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou copiar, por exemplo, esse bloco inteiro, Ctrl C, vou vir aqui no fim do programa e vou apertar o botão. Olha lá, ele pegou até dois teclados. Aqui a gente pode até inserir depois um debounce para ele não pegar tantas vezes, mas ele deu aqui um monte de Ctrl V. Legal? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a aula, como que a gente trabalha com as bibliotecas Keyboard e Mouse, usando o Arduino Leonardo, Pro Micro ou Arduino Dui. Um abraço e até o próximo vídeo.